Olá, tudo bem? Hoje na nossa aula de filosofia, nós vamos abordar esse tema. O que é filosofia? Nós vamos problematizar em relação a esse assunto, vamos aprender como entender a filosofia, algumas definições que ficaram importantes ao longo da tradição filosófica. Portanto, tem bastante coisa para nós dialogarmos no contexto filosófico. Entender o que é filosofia, parar para refletir acerca desta pergunta, já é um problema filosófico. Desde o início da filosofia, lá na Grécia Antiga, até os dias de hoje, as pessoas elas têm feito esta pergunta: o que é a filosofia? Isso tem sido um problema filosófico, no qual as pessoas que caminham no campo da filosofia devem passar por essa problemática. Sendo um problema filosófico, no qual gera reflexão, discussão e apontamentos, nós vamos descobrir que não existe uma resposta pronta ou uma resposta única. Não, existem múltiplas respostas, várias concepções, vários filósofos desenvolveram a sua compreensão acerca do significado do que é filosofia. Portanto, para nós entendermos a filosofia, primeiramente devemos passar por essas várias concepções, porque isso vai ampliar o nosso entendimento sobre o assunto e vai proporcionar uma capacidade para desenvolver uma concepção mais próxima, mais coerente do que seja a filosofia. Bom, para facilitar esse nosso trabalho de tentar entender as várias concepções do que é filosofia, nós primeiramente precisamos refletir nessa pergunta: o que não é filosofia? Existem várias concepções que não fazem sentido, não são coerentes com a realidade da filosofia. Quero destacar aqui dois conceitos que se fazem às vezes muito presentes no senso comum, porém estão equivocados em relação à concepção do que seja a filosofia. Bom, a primeira ideia, a primeira concepção é que a filosofia é uma área restrita somente para pessoas com alto nível de inteligência. Então muitos acabam se afastando da filosofia porque tem essa concepção, tem essa ideia de que a filosofia está relacionado somente a assuntos que vão poder ser tratados por pessoas inteligentes, que têm um alto nível cognitivo. Porém, isso não é correto. Claro que, olhando a tradição filosófica, nós vamos perceber que a filosofia proporcionou um desenvolvimento intelectual e uma capacidade das pessoas que estiveram mais envolto, na pesquisa filosófica, no contato com a filosofia. Entretanto, a filosofia ela não é restrita somente às pessoas inteligentes. Todas as pessoas que de alguma forma têm um apreço pelo conhecimento, têm uma busca para a racionalização, pode sim desenvolver. A questão cognitiva, ela pode variar entre as pessoas, mas ela não é determinante para a prática da filosofia. Uma segunda concepção vai dizer que a filosofia é apenas um conjunto de conhecimentos abstratos que pouco importam para a vida cotidiana. São discussões que não vão trazer nenhuma prática, nenhuma mudança. É verdade que a filosofia ela discute tudo, desde as coisas mais essenciais da vida, como também das coisas que pouco importa. E dentro do campo da filosofia, a gente vai ter sim uma quantidade de assuntos muito abstratos que pouco produzem efeito na vida cotidiana. Porém, nós não podemos restringir a discussão filosófica somente
a essas áreas. Não, a filosofia também trata de assuntos extremamente importantes e que já contribuíram e continuam contribuindo com o desenvolvimento da sociedade. Para começarmos a desenvolver uma compreensão da filosofia, vamos partir da definição geral, que é a definição que parte da palavra, sentido que todos devem ter quando se tratar da filosofia, que ela consiste no amor à sabedoria. Filo seria amor e sofia, sabedoria, amigo do conhecimento. Então, essa é uma definição geral, segundo a palavra filosofia. Porém, existem também definições particulares, específicas. Por exemplo, Aristóteles diz que a filosofia estuda as causas últimas de todas as coisas. Então, todo acontecimento, toda realidade é um efeito de uma causa. E toda causa é oriunda de uma outra causa. E aí, sucessivamente, nós vamos chegar à causa última, a primeira causa que deu origem às demais coisas existentes. Portanto, para Aristóteles, a filosofia é a busca lá da causa última, da essência de todas as coisas. Descartes já vai ter uma concepção mais prática da filosofia. Descartes afirma que a filosofia ensina a raciocinar bem, potencializa a mente para o melhor desenvolvimento do conhecimento. E uma última definição específica que eu quero compartilhar aqui, Hegel entende-a como o saber absoluto. Para esse filósofo, a filosofia é um campo de conhecimento, mas não é um campo de conhecimento qualquer, é um campo de conhecimento absoluto, daquilo que realmente comprova uma realidade, aquele conhecimento que todos que buscam a reflexão filosófica devem encontrar. Portanto, dentro dessa nossa diversidade de concepções do que é filosofia, nós podemos ampliar o nosso entendimento acerca do significado da filosofia, assim como também podemos desenvolver a nossa própria concepção do que seja a filosofia, certo? Muito obrigado por me acompanhar até aqui nessa videoaula.